Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, editor da revista O Empreiteiro. A gente está fazendo uma série de entrevistas com empresas que atuam na área de petróleo, óleo e gás, um setor importante no país. A gente tem muita reserva aqui de petróleo ainda a ser explorada, então é um segmento aí que tem muito a movimentar, principalmente no mercado de engenharia, né, que está sempre nessa linha de frente, né, de prospecção, exploração, refino, né, logística e distribuição. A gente está aqui para falar desse tema, né? Mais um executivo profissional importante aí da área, representa também uma empresa importante nesse setor. A gente vai conversar com a Ademar Fernandes de Araújo, consultor de óleo e gás da Nova Engevix. Ademar, muito obrigado aí pela presença. Nós é que agradecemos o convite, né, e louvamos a iniciativa sua, Augusto, e da revista Empreiteiro, a revista tradicional no nosso meio de engenharia. Legal. O setor de engenharia brasileira... Legal. O setor de engenharia brasileira, Ademar, já foi, né, muito ativo aí no setor de petróleo, de óleo e gás no passado. Aí houve uma arrefecida, aí o mercado entrou alguns novos players nos anos recentes, né? Deixou de ser concentrado na Petrobras, os trabalhos, né? As ações. Mesmo assim, a gente ainda vê o mercado um pouco, a presença ainda tímida, né? Ainda sem muita ação nesse setor. Eu queria que você comentasse, essa engenharia teve um papel importantíssimo aí nesse setor, né? E agora, como é que a gente pode ver, né, de novo assim, a engenharia presente, né, nessa área de óleo e gás? Bom, o retorno da engenharia nas áreas de infraestrutura, como é o caso de óleo e gás, fica a reboque do desenvolvimento econômico mais amplo, não é? Que a sociedade está submetida aqui. Então, hoje, nós temos condições que nós nunca tivemos no passado para poder desenvolver de uma forma sustentável e de uma forma contínua. Sustentabilidade a gente até já tem, mas de uma forma contínua, essa retomada das obras de infraestrutura relativas a óleo e gás. Por questões de formação e de background profissional, eu venho da área do gás, né? E mesmo aqui na Engevix, durante esse tempo todo que a gente está por aqui, já são mais de 10 anos, e a gente sempre trabalhou nesse segmento aí, na implantação de sistemas relativos a gás. Muito bem. Então, hoje, de uma forma geral, as obras de infraestrutura estão sendo retomadas. Nós tínhamos ainda um ajuste a ser feito a nível de ordenamento jurídico, vamos dizer, dos sistemas de gás, desde a exploração, transporte. A exploração já tinha sido aberta, né? A gente tem hoje ainda aí várias empresas estrangeiras, né? Várias multinacionais trabalhando na área de exploração, mas transporte, distribuição, isso aí realmente precisava de um ajuste. O que veio acontecer aí com a 14.143, se a memória não me trai, mas a nova lei do gás, agora de um mês atrás. Então, hoje, nós temos já um ordenamento jurídico semelhante ao sistema integrado de eletricidade, né, de energia elétrica. Então, agora, se um grupo capitalista quiser fazer investimentos em transporte de gás ou em importação de gás, por exemplo, temos um grupo aí que está investindo, né, para trazer gás natural liquefeito de fora para poder jogar no sistema de distribuição.
E isso não vai ficar restrito a quem tem companhia de gás ou deixa de ter. Qualquer empresa vai poder fazer isso. Ela pede uma autorização lá na ANP, né? Na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e, uma vez liberada essa autorização, aí pode fazer o empreendimento. E nós não vamos ter mais, vamos dizer assim, donos exclusivos de linhas de transporte. Então, é o caso do gás da Bolívia. Hoje, o gás da Bolívia pertence a uma companhia, né, transportadora, a TBG, né, transportadora do gás Brasil-Bolívia, ou Bolívia-Brasil, e essa companhia, vamos dizer, vai poder transportar gás comprado por outra companhia e utiliza a sua infraestrutura para poder fazer o transporte do gás aqui para o Brasil. Isso é extremamente assim, abrangente e amplia violentamente o mercado do gás no Brasil. Eu não sei se você ficou satisfeito com a minha abordagem. Fiquei, Adhemar. Essa questão para a engenharia, né? O que daria de impulso assim, para o setor? Você citou aí a área de energia, a parte termoelétrica, gás, por exemplo, houve o leilão de energia, algumas empresas entraram nesse negócio. Curiosamente, a engenharia se movimentou muito aí por causa da termoelétrica gás, né? Nesses últimos tempos, e continua tendo esse impulso, né? Mas eu queria que você falasse assim, de outros segmentos que você identifica que poderia agitar o mercado de engenharia, né? Construção, né? Montagem, né? Projeto, né? Então, Augusto, olha só, se a coisa ficou regulamentada agora, dentro de uma abrangência muito maior, nós precisamos ter o mercado, né? Não adianta você falar, eu vou trazer gás natural liquefeito, tá bom, não é por aí que começa. Começa pelo mercado. Primeiro você tem que saber quais vão ser os seus consumidores, tá certo? Para depois você voltar para o início do processo, né? Porque, então, hoje, qual o problema que nós temos no Brasil? Esse é um grande problema. É o custo para o consumidor final da energia, melhor dizendo, na forma de gás natural. Então, hoje, nós temos o custo mais alto do mundo. Efetivamente Hoje, o milhão de BTU, né, que é British Thermal Unit, a unidade internacional para energia na forma gás, o milhão de BTU aqui no Brasil hoje está caríssimo, deve estar agora com esses últimos aumentos aí na faixa de 14, 15, tá certo? Reais, né? E, então, perdão, dólares, mania do real, né? Dólares. E isso contra preços de 4, 5, 6. O Japão é um contra-exemplo brasileiro muito bacana. O Japão não tem uma gota de petróleo próprio. O Japão importa tudo, petróleo e gás natural. Você entendeu? E a indústria gaseira japonesa é extremamente desenvolvida. Por quê? Bom, primeiro, porque tem mercado. E segundo, porque eles têm uma tarifa extremamente atrativa. Se você pensar hoje, e a nível de mercado de consumo, que é o que vai dar serviço para as empresas de engenharia, nós, das empresas de engenharia, vendemos o quê? Vendemos projetos, então pode ser projetos, vamos dizer assim, de ampliação da rede de transporte ou de distribuição de gás. Ninguém vai investir em rede de transporte e distribuição, que é caríssimo esse investimento, o CAPEX é altíssimo, certo? Se não tiver mercado. Agora, nós não estamos mais no estágio de ficar brigando por mercado, certo? Não adianta falar, vou trazer gás natural para deslocar outro energético. Aí o país não está crescendo como um todo.
não é verdade? Se a gente pensa só no nosso nicho, é uma coisa, mas se nós pensamos em Brasil como nação, para crescimento de todos, da sociedade, então a gente tem que, primeiro, alavancar mercado, a gente tem que criar novos mercados. E hoje, você sabe, a indústria é o que carrega e o que justifica você trazer mais gás, né? Mais gás, ou até aumentar o volume, né? Explorado no Brasil, que o Brasil tem reservas altíssimas, tá certo? Não nos falta gás natural, tá ok? Então, agora a gente só precisa fazer o quê? Criar mercados para isso. E para criar mercado, certo? A gente precisa ter um preço competitivo na indústria, que a indústria é que justifica a expansão de rede. Você tem duas formas, né, Augusto? Você tem a captação na rede existente. Se você fizer captação na rede existente, não tem serviço para engenharia nessa parte de projetos de expansão de rede. Vai ter serviço de engenharia na área industrial, porque o sujeito tem lá uma caldeira, ou tem um forno, ou tem um processo onde o uso energético na forma gás é mais vantajoso, né? É ostensivo também. Então, aí vai dar trabalho de engenharia lá na indústria, que, via de regra, não é um trabalho de grande monta, vamos dizer assim. Então, a gente precisa criar novos consumidores e levar o gás aonde ele ainda não chega. A gente sabe que a matriz energética brasileira, do ponto de vista de consumo, a região sudeste aqui, São Paulo, corresponde por quase 50% do consumo de energia no Brasil. Essa é uma realidade, né, que a gente tem que mudar. Para mudar, a gente tem que desenvolver os outros estados, que tudo é Brasil, né? Então, para a gente desenvolver, por exemplo, Roraima hoje tem implantação de termoelétricas à base de óleos vegetais, tá certo? Que são muito mais atrativos do ponto de vista de custo do que você levar gás natural para lá. Como é que você vai levar gás natural? É mais fácil trazer da Bolívia, que fica mais... No caso que eu citei aqui, que veio na minha cabeça, Roraima. Mas não é consumidor residencial que justifica a expansão de rede. A expansão de rede de distribuição e, consequentemente, de transporte é sempre justificada, do ponto de vista econômico-financeiro, em cima de grandes consumidores industriais. Então, o que nos espera como empresa de engenharia? Nos espera que esse novo ordenamento jurídico, né, legal, que foi colocado aí no sistema de gás natural, atraia investidores, né, a começar pela ponta do consumo, né, chegar na indústria e falar, olha, você não quer trocar aí o óleo que você está usando por gás, né? Ou você não quer trocar a lenha para conservar o meio ambiente, você não quer trocar a lenha por gás? E aí começa a brincadeira, né? Você sabe, é tudo assim, né? E aí é que sobra grandes serviços para nós, né? Interligações, mas eu acredito que a gente vai ter muita coisa aí, né? Que parece, Adhemar, você citou aí, né, os grandes players petroleiros, né, já se posicionaram, né, na exploração, né? Agora a questão também é avançar a rede, aí chegar nessa capilaridade aí que você citou da indústria, né, que é o grande consumidor. E a engenharia nesse papel aí de fazer essa interligação, esse processo, né, de conexão, né, do gás lá da área de exploração, ou do refino, né, ou do beneficiamento do gás, ou transformação do gás, né, e para chegar na indústria, né, agora com preço justo para ela poder adquirir, né. Esse passo aí, né, é muito alto isso, Adhemar, assim, para a engenharia, porque as empresas hoje estão buscando autogeração de energia, né, isso está claro, né, alguns players fazendo negócios com energia eólica, né? Comprando parque eólico, quem diria, né? E acho que fez certo, porque agora a gente ficou sabendo que a energia vai subir de preço, não tem jeito.
valer, né? E como é que dá para... A engenharia consegue fazer um preço competitivo também para integrar essa questão do gás, né? Porque ela participou provavelmente desse projeto da energia eólica, da geração, tem participado da autogeração, né, de energia das empresas, de algumas empresas que têm pedido. Você acha que o gás dá para entrar também por essa linha, Ademar? O gás é mais difícil, né? Porque você pega energia eólica, você tem capex alto, né? Mas o seu OPEX é bem baixo, né? E o seu produto custa zero, né? O seu insumo, né, sua matéria-prima, custa zero. Então, o gás não é bem assim, né? O gás você tem custos de produção e você tem os custos de transporte, né? Até chegar no sistema, vamos dizer assim, que você chamou capilar, né? Que a gente chama de redistribuição, né? Então, nunca, do ponto de vista técnico-econômico, a gente nunca vai poder comparar esses dois energéticos. E tanto isso é verdade que, se você pegar a curva, né, que está disponível aí nas informações da empresa de pesquisas energéticas, né, que é a empresa do governo, é um órgão do governo federal, você vai ver que, em poucos anos, de 2015 para hoje, por exemplo, 5 anos, 6 anos de vida, essa energia eólica teve uma subida, assim, comparando com as outras, violentíssima, entendeu? Assim, a gente não pode esquecer o passado, não é? O passado é o nosso aprendizado para os passos futuros, né? Não é verdade? A gente não consegue produzir ontem, nem amanhã, só conseguimos produzir hoje. Mas o ontem é feito, vamos dizer assim, como exemplo, é tomado como exemplo para a gente poder chegar no amanhã. Então, veja, a indústria do gás, ela nasceu antes que a indústria do óleo, entendeu? Aqui no Brasil mesmo, isso é muito pouco divulgado. A sociedade conhece muito pouco. As companhias de gás no Brasil, de distribuição de gás de carvão, certo? De gaseificação de carvão, era um gás de baixo poder calorífico, basicamente hidrogênio e monóxido de carbono. Nós tivemos 11 cidades no Brasil, no século XIX, e começo do século XX, que já distribuíam gás para iluminação. O gás é predecessor da energia elétrica. O gás para iluminação veio antes que a energia elétrica para iluminação. E, obviamente, para a cocção se mantém até hoje, né? Aquecimento de água. Então, a gente não pode esquecer isso. O que aconteceu? Certo? Acontece que o nosso país tem, vamos dizer assim, diferenças sociais regionalizadas muito grandes. Então, se a gente... Vamos para Santa Catarina, por exemplo, que tem carvão disponível lá. Como é que você consegue justificar um gasoduto? E existe a SC Gás lá, a Companhia Estatal de Distribuição de Gás lá, tá certo? Lógico. Mas eu quero dizer, você tem energias regionalizadas, fontes de energias regionalizadas. Tudo isso tem que ser, vamos dizer assim, compatibilizado dentro de um sistema que é a nossa matriz. Agora, o gás, como é que a gente vai competir diante disso? Primeiro, a gente teria que reestruturar, certo? A composição do custo do gás para o consumidor final. Esse é a mesma coisa da energia elétrica. Agora, não choveu, não é? Hoje de manhã, a notícia. Não choveu, vamos entrar na tarifa vermelha, R$4 a mais por cada 100 kWh de consumo. Para mim, que sou consumidor final de energia elétrica. Então veja, por quê? Por que aumentou R$4? Porque agora a energia vai ser consumida através do gás, né? Nós vamos queimar gás ou outro energético para produzir energia elétrica.
Certo? Então, veja, esse problema é um problema histórico. Quando a gente tinha as companhias de gás, você vê, daquelas 11 companhias da época de Dom Pedro II, lá, nós ficamos só com 2 companhias, que foi o Rio de Janeiro e São Paulo. Essas companhias vinham batalhando, né? Eu, quando trabalhei na Comgás, foi meu primeiro emprego na vida, há quase 50 anos atrás, o ano que vem vai fazer 50 anos. Eu entrei na Comgás, novinho, recém-formado, para poder trabalhar, sabe no quê? No gasoduto Brasil-Bolívia e na importação de gás natural liquefeito. A Comgás chegou a comprar terreno em São Sebastião, chegou a comprar um projeto, uma empresa norte-americana. Na época, a Engevix era forte, né? Nós estamos falando do começo da década de 70, a Engevix fez todo o projeto de internalização das usinas de Town Gas, que foram compradas pela Prefeitura de São Paulo, lá na Inglaterra, e que foram montadas ali no bairro da Moca, lá do lado da Antártica, e nenhuma das duas existe mais, né? Então, veja, isso, o que precisava, para expandir, precisava ter dinheiro, porque o mercado estava aqui, né? São Paulo, né? Pelo menos nos últimos 50 anos, sempre esteve nessa faixa aí de consumidor de 50% de toda a energia que o Brasil consome. Então, nós tínhamos o mercado, mas nós não tínhamos cacife para poder trazer gás natural liquefeito. Isso eu estou falando da primeiro lustro da década de 70, tá certo? E nós não tínhamos cacife para quê? Para construir o gasoduto Brasil-Bolívia. Os dois já são realidades no Brasil, né? Nós já temos gás natural liquefeito em vários pontos aí do Brasil e temos o gasoduto construído, Brasil-Bolívia. Então, nós realmente estamos, vamos dizer assim, defasados no tempo com relação a países que a gente diz desenvolvidos, ou mais adiantados, mais evoluídos. É isso. Então, a nossa estrutura, nós temos que conseguir manter a nossa estrutura com tarifas, né? Quer dizer, o que incide sobre o preço tarifário desses energéticos tem que ser obtido de alguma outra forma, né? E você só consegue isso o quê? Você tem um custo, né? O governo tem um custo para manter, não é verdade? E deficitário, como nós sabemos. E cada vez mais deficitária, ou então está constante o déficit. Mas o que eu quero dizer é que, se você, né? Então, por exemplo, você tem o aspecto dos intermediários no processo, que a turma cita muito aí o caso dos combustíveis líquidos, os derivados líquidos, né? E se você quer saber, nós não estamos falando ainda do GLP, né? Gás liquefeito de petróleo, tá certo? Que esse daí realmente é de uso muito mais ostensivo do que o gás natural, se a gente pensar em termos residenciais, quer dizer, em termos de brasileiros, né? Porque a concentração de indústrias na região sudeste é muito maior. Então, o gás natural para as indústrias, beleza. Mas precisamos mexer nessa tarifa. Olha, eu participei de todo o processo de entrada do gás natural em São Paulo. Sabe, Augusto? Os industriais, os donos de indústria, né, os industriais, ficaram super felizes, porque é fácil operar com gás. Você imagina ter que fazer tancagem de óleo, sujeira, não sei o quê, ou de lenha, ou de alguma coisa equivalente, tá certo? O gás é uma delícia para o processo de produção, entendeu? Então, na época, precisava ganhar mercado. Deslocou combustível, na verdade. O gás entrou para deslocar o quê? Óleos, via de regra, óleos. Raríssimas exceções, lenha, tá certo? E muito menos ainda eletricidade, mas também, em alguns casos, deslocou eletricidade. Então, veja, se desloca, você vai ter
a sobra lá do outro, né? Ou então o outro tem que buscar um outro mercado para aquilo que sobrou. Então, isso acaba virando, né, uma roda viva aí. O que a gente tem que fazer? Mexer na estrutura de preço. Eu não sou financista, não sou expert nisso, né? Não sou experto nisso. Eu não tenho varinha de condão também para, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que no Japão custa $6 milhão de BTU de gás natural. E aqui nós custamos 13, 14 dólares. Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Ou os japoneses ficam contentes com menos impostos sobre o energético, ou eles são mais eficientes, usam muito mais que a gente, porque população maior que a nossa eles não têm, né? Tá certo? Legal. Então, tem dois aspectos aí que você colocou, Ademar, que é a questão histórica do nosso portfólio, né, em lidar com gás, né? Já é antigo isso, né? De fato, várias cidades no Brasil tiveram um movimento de energia, né, graças ao gás, né? E você falando também de agora, né, comparando com as outras fontes energéticas, como o gás tem um tratamento um pouco mais diferente em relação às outras fontes, essas fontes que estão crescendo aí agora, né, caso eólica e caso também da solar, né? Interessante pontuar, contextualizar essa questão aí do gás. A gente está indo para o final da nossa conversa, Ademar, mas eu queria que você falasse aí como é esse projeto. Eu sei que as empresas estão em passo de espera, um momento realmente complexo, né, difícil, mas estão chegando ao fim, creio, né? Mas eu queria que você falasse assim, como é que você vislumbraria daqui para frente, agora com essa nova lei do gás, que abre um pouco o mercado, abre mais o mercado, a gente tem muita reserva, né, de gás, como você já disse, enfim, juntando tudo isso, né, como é que você olha daqui para frente, colocando a engenharia aí nesse papel aí, né, desse mercado, que parece que vai se abrir bem? Eu vejo com bons olhos, né? Se eu não deixei claro isso agora, textualmente eu deixo claro, eu vejo com bons olhos. Tanto é que eu ainda acredito em tudo isso, que eu estou aqui, né? Tentando, né? E me esforçando para trazer negócios para a empresa. Então, veja só, o Brasil hoje, né, das duas companhias que restaram lá na década de 70, São Paulo e Rio, em São Paulo nós temos 3 companhias de distribuição de gás. No Rio nós temos 2, já são 5, em 2 estados. Nos outros 25 estados brasileiros, nós temos pelo menos uma companhia de gás. Vamos dizer, desses 25 estados, nós temos aí uma meia dúzia de estados, no Centro-Oeste, lá, o Tocantins, o Goiás, e Rondônia, Roraima, deve ter uma meia dúzia, estourando aí, 6, 7 estados que ainda não têm companhias operacionais, né? As companhias já foram criadas juridicamente, legalmente, mas ainda não tem rede de distribuição. Então, eu vejo, do ponto de vista de engenharia, grandes projetos. Primeiro, nós temos que trazer gás natural de onde? Nós vamos importar gás natural liquefeito? Olha que bacana. Para importar gás natural liquefeito, nós temos que fazer instalações portuárias para receber esses metaneiros, nós temos que fazer instalações de regasificação desse gás, que ele vem na forma líquida, né? Nós podemos aproveitar o frio desse gás, como os japoneses fizeram. A indústria pesqueira fica do lado, né? Os frigoríficos de conservação do peixe ficam do lado dessas instalações portuárias de regasificação do gás natural, que você aproveita todo o frio nos frigoríficos, tá certo? Aí nós precisamos construir linhas de transporte desse gás desde os portos até os city gates, as entradas das cidades. Então, você imagina fazer uma derivação do gasoduto Brasil-Bolívia, certo? Para levar gás para Rondônia, né? Fazer uma derivação do gasoduto que existe lá em Urucu, lá no Amazonas, para levar gás para Roraima.
Então, veja, só que aí a gente, né, isso tem que ser estudado a nível nacional, não pode ser a nível empresarial isso. Porque você imagina, está cheio de empresa hoje investindo lá em Roraima, instalando termoelétrica para produzir energia elétrica. Aí o cara vai falar, não, vou levar gás natural para Roraima. Espera aí, pô, nós não somos tão ricos assim, né, de poder enfiar dinheiro em tudo quanto é lugar aí. Então, a gente precisaria ter uma atuação firme, a gente que eu digo é a área, né, de gestão maior a nível federal aí, tá certo? E colocar, fazer os pregões, como faz hoje, né? Fazer a venda, olha, queremos comprador aí, ou vendedor para tantos milhões de BTUs aí de gás, metros cúbicos de gás, tal, para a gente levar isso para tal estado brasileiro, né? Para Goiás, para Tocantins, tá certo? E, assim, mercado pode não ser o melhor à primeira vista, mas mercado você desenvolve, não é verdade? Certo? Antigamente, você tinha iluminação só para o gás distribuído, canalizado, né? Só tinha o famoso lampião de gás para usar o gás. Hoje, você tem o quê? Você pode usar gás para aquecer água, então você pode usar gás na lareira, você pode usar gás no fogão, no forno, você pode usar gás em inúmeros equipamentos, isso dentro, a nível pessoal, brasileiro, familiar, né? Na indústria nem se fala, você tem muitas vantagens. E tudo isso se faz a nível de projeto, passa por nós aqui. Então, eu vejo, né, foi dado de novo um pontapé inicial aí, né? Vamos ver se os times jogam direito, né? Tá certo? Para a gente levar gás aonde precisa. E os projetos, né? Agora, você sabe, né, que a nossa engenharia nacional, ela, né, precisa, né, realmente de uma injeção aí de ânimo, né? O governo precisa prestigiar as empresas de engenharia nacionais, né? Eu nem vou entrar nesse detalhe, né? Não quero desviar a abordagem por aí, mas a gente precisa de obras de infraestrutura, né, significativas para a gente voltar a montar as equipes de engenharia. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, alguns empreendimentos que são feitos no Brasil, o projeto já vem pronto, ele é comprado pronto lá fora. Você sabe disso, né? E aí, legal. Por que é comprado pronto lá fora? A nossa engenharia não é legal? Eu acho que a nossa engenharia é sensacional. Olha só, quantas refinarias nós construímos, quantos milhares de quilômetros de tubulação do sistema óleo e gás nós construímos, tá certo? Se houve alguma participação externa, essa participação não foi a maior sempre foi da engenharia nacional. Legal, o fomento aí então passa pela necessidade, isso é importante dizer, né? O fomento passa pela necessidade de leis inventárias aí da engenharia brasileira, com gás, né? Com óleo e gás, esse setor, né? Para fazer com que impulsione mais ainda aqui para frente. É preciso ouvir também quem já fez lá atrás, no passado, construiu isso aí, entende, né? Como é que a gente tem um país complexo, né, geograficamente, com série de questões, e a engenharia ela precisa ser ouvida para ver a questão de custo, principalmente, né, e as melhores soluções. Isso aí é inevitável. Então, para a gente fomentar, a engenharia precisa ser ouvida aí também nessa história aí de desenvolvimento do gás. A lei é muito boa, legal, mas a gente precisa também entender o que a engenharia acha que pode ser feito para pulverizar, melhorar isso aí, esse atendimento e o gás ser atendido aí da forma que dá para ser feito nas indústrias, com bom preço, né? Ademar, eu queria agradecer a tua participação aí virtual com a gente. A gente conversou com a Ademar Fernandes Araújo, consultor de óleo e gás da nova Engevix. Muito obrigado aí pela participação.
Eu também agradeço a vocês, agradeço a você, Augusto, Diniz, agradeço a Empreiteiro, a revista, tradicional no nosso meio, né?